pessoal, muito boa noite. Estamos começando mais um Esporte na TV, aqui na Vale TV. Eu sou Gustavo Hennemann, fico com você das 19 às 19h30. Lembrando a todos, estamos no canal 14 da NET aqui para Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom e também Estância Velha. No canal 6 da NET para São Leopoldo. Temos também as nossas redes sociais no Facebook, Instagram e no YouTube da Vale TV. Também o nosso site valetvplay.com e nos aplicativos para iOS, aplicativo para iOS e Android, valetv.play. Bom, pessoal, nessa noite de esporte aqui na Vale TV, a gente vai ter uma noite dedicada à patinação. Eu recebo nessa noite o Léo Bengocheia, que é presidente da Patinarte, e também a Bárbara Fujitarena, que é treinadora da Patinarte, para falar com a gente um pouco sobre a patinação aqui na nossa região e dos resultados e competições que eles têm aí pela frente ao longo de 2022. Pessoal, muito boa noite e sejam bem-vindos aqui ao Esporte na TV. Boa noite, Gustavo. Tudo bem? Tudo bem. Léo, pode começar contando pra gente, recentemente tiveram em Venâncio Aires, algumas competições. Como é que tá o ano aí da Patinarte? Conta pra nós um pouquinho. Sim, esse ano de 2022 foi um ano bem produtivo para nós. Nós tivemos mudanças de níveis de muitos atletas, então a expectativa era grande, né? E graças a Deus os resultados foram bem positivos. No Nacional em Camboriú, no início do ano, e agora recentemente em Venâncio Aires, foram só 52 pódios, né? Então nossa, foi muito legal. Bacana. Até eu vi nas redes sociais de vocês, né, a questão, foram muitas medalhas, mas eu não sabia que eram 52. Então, bacana. Foram 52 medalhas mesmo, então foi bem bacana. O quanto esse resultado vem do trabalho, o que dá para dizer assim, é um resultado muito importante para vocês nesse sentido, saber que está no caminho certo, uma retomada depois de uma pandemia também, acredito que seja importante nesse sentido. Exatamente por essa razão. Como nós tivemos uma parada grande e muitas pararam de patinar, então nós tivemos que renovar praticamente metade da equipe. Imagina. Então isso nos preocupou um pouquinho, né? Mas como a gente tem uma puxada forte com as meninas, aí eu acho que o resultado foi super produtivo. Algumas, obviamente, estão reiniciando, outras estavam começando nesse mundo oficial da federação, porque outras participavam só de copas, que seriam amistosos, né? E partiram já para esses níveis nessa classe de estadual, né, nível estadual. Então, eu acho que sim, foi super produtivo e positivos os resultados que nós tivemos. Com certeza. Bárbara, quer comentar a respeito dos resultados? Teve algumas atletas tuas também que tiveram essa participação certeza. Lá? A gente dá o treino juntos, né? Eu dou da modalidade de dança e ele mais de livre, também, mas a gente está sempre na parceria, sempre junto. E aí, ele falando, eu me lembrei, a gente teve que retomar também a confiança delas na pista, né? Porque depois de ficar muito tempo sem competição, participando apenas de copas, chegar para um campeonato oficial, né? E esse ano a gente teve o nacional antes do gaúcho, do estadual. Uma pressãozinha um pouco maior. Então, a pressão, só que nós ficamos muito surpresos assim, com a atitude delas em pista e automaticamente, diretamente os resultados. A gente ficou muito contente, a gente ficou muito orgulhoso. E cada campeonato é uma superação, tem resultados que a gente nem espera e chega lá e vem, é muito gratificante. É engraçado que todo ano a gente diz, esse ano vai ser difícil, vai ser complicado, a gente sabe que vai estar bem mais complicado, porque a nossa quadra é um pouco menor que onde os campeonatos ocorrem, né? Entendi. Então a gente tem uma certa dificuldade com isso. Então de tempo em tempo a gente tem que ou alugar um ginásio, ou conseguir um ginásio maior emprestado para elas poderem ter uma noção melhor de como vai ser a competição. E não chegarem lá e ficarem totalmente perdidas, né? Mas elas dão conta. Elas dão conta, elas dão conta. É muito né? legal, Hoje, os treinos, como é que funciona? Onde que vocês têm essa A nossa sede em Novo Hamburgo é no ginásio do Sindimetal, que agora é chamado MV Esportes. Tá? É ali no Jardim Mauá, na Rua Araruama, 458. E a gente tem os treinos de segunda a sexta, menos na quinta, que a quinta a gente usa para aulas particulares. Então, elas passam a tarde lá. Algumas treinam 2 vezes por semana, outras 3, outras 4, né? Depende. E algumas fazem 2 horários para poder compensar. Porque nós temos alunas que vêm de Porto Alegre treinar aqui com a gente. Não é só aqui da região, então? Tem de Campo Bom, vem de Sapiranga, vem de Taquara, de São Leopoldo, Campo Bom, várias da região aqui, Porto Alegre, né? Então,
elas, para não perderem uma tarde, elas vêm do primeiro ao último horário. Como o treino é dividido em modalidades, elas aproveitam para treinar, às vezes as 2 turmas, todas as modalidades, é puxado, mas é bom. Puxado, elas terminam exaustas. Eu imagino. A gente está conversando aqui no Esporte na TV e está o treinador e também está uma treinadora que foi aluna do Léo também, né? Desde pequenininha, a vida toda. A vida toda. E agora minha filha é aluna dele. Olha que bacana, que bacana. Então, a filha e a netinha, né, já patinando. Mais ou menos. É quase isso, ela me chama de Voléu. Sério? Sério. Que bacana. Mas essa interação é legal também, né, Bárbara? Também de estar podendo trabalhar junto depois de tanto tempo. Você começou, a gente falava antes de começar aqui o programa, a trabalhar, a treinar junto com o Léo com 7 anos de idade em Ivoti. Exato. E daí foi trazendo depois todo... E o Léo veio também para Novo Hamburgo depois com a patinarte. Nunca imaginei que eu ia ser professora de patinação. Verdade. Aí ele me puxou. Ela foi morar no Japão, e aí ela estava 3 anos no Japão, quando voltou, a mãe, eu não queria que ela fosse embora. Eu falei, deixa comigo. Eu ia voltar. Deixa comigo. Peguei ela para me ajudar e foi foi um achado, assim, foi muito legal. E como é que vocês tu vê essa evolução que tu teve ao longo do tempo e agora podendo passar também a tua experiência para as tuas alunas? É muito legal, porque quando a gente conversa muito com as meninas durante o treino, quando vê que elas estão exaustas, a gente chama para conversar, sempre tem que ter esse momento. E eu vivo dizendo para elas, meninas, aproveitem que a gente ensina, que a gente faz, porque eu fui uma atleta que eu podia ter me tornado uma atleta muito melhor se eu tivesse escutado mais do Léo. Eu sou muito teimosa, sempre fui. Às vezes a gente reconhece, né? É bom. E eu sempre falo, gurias, aproveitem, que agora que eu sou a professora, eu falo o que eu não fazia. Claro. Então aproveitem esse momento que a gente está passando, tem a parte técnica, tem a gente está dando tudo completinho, aproveitem, porque eu não aproveitei e me arrependo disso. Então, a gente conversa bastante sobre isso. Já pedi desculpas pro Léo várias vezes, porque eu podia ter sido uma atleta de um nível maior se eu tivesse sido mais obediente. E agora na TV também, né? Pois é verdade, porque nem isso ela não gosta. Mas para ti também, Léo, de poder ver, assim, de ter puxado a Bárbara também para trabalhar contigo, isso pode ser que aconteça com outras atletas? Já está acontecendo. Já aconteceu, então está acontecendo. Também, essa transição é bastante legal também. É muito ver, bacana, né? porque a patinarte a gente tem sede em vários lugares, né? Inclusive São Paulo e Curitiba já abrimos sedes. E apesar das professoras de lá não terem sido minhas alunas, mas vem há muito tempo a gente tendo um contato, uma relação que acabou formando essa amizade muito grande e essa parceria. Mas 90% das sedes da patinarte são atletas que foram minhas alunas. E nossas monitoras também são alunas que a gente chama para fazer, porque é muito mais interessante ter alguém que já segue o nosso trabalho, né? Exato. Junto com a gente. Então, as monitoras que vão lá só dar a mãozinha são as alunas. Elas já sabem como é o processo que elas iniciaram com a gente. Então, elas sabem como faz, desde o primeiro dia de aula de alguém, como a gente age. E, claro, que existe a sua didática, mas a parte técnica, a maioria segue à risca como a gente trabalha. Isso é muito legal, porque ela pode sair de uma patinarte para outra sem ter esse problema. Claro que aqui em Novo Hamburgo a gente tem mais horários. Porto Alegre também tem, São Paulo, Curitiba. Mas algumas sedes do interior é mais escolinha. Tá? As professoras mesmo já decidiram que não vão fazer para competição. Agora, as que têm competição, elas tentam fazer a carga horária ou o treinamento puxado tanto quanto. Né? Claro que depende da disposição do ginásio. Nós temos a sorte de ter o ginásio ali a tarde toda, manhã e tarde, praticamente disponível, total. Né? Só, claro, isso tem um custo, então a gente faz de acordo com o número de alunos. Durante a pandemia, nós cortamos vários horários. E aí, ao longo do ano passado, a gente conseguiu ir retomando. Até porque estava restrito também, não poderia abrir, tem todas aquelas questões de decreto. Os pais não podiam ficar juntos. Tinha que dar um intervalo entre um treino e outro. Vários pais que procuraram a escola ou outros que não levaram os alunos foi em função de não poder ficar junto, porque era um decreto municipal, federal, não era por nós, né? Tanto é que agora a gente liberou, né? A presença do pai, eu peço que igual não fique aquela aglomeração, tal, mas diminuiu até bastante a presença dos pais. Eles começaram a entender que o próprio filho prefere
que os pais não fiquem. Eles vão ter eles vão ter um rendimento muito melhor. Grande. No treino, então, não precisa disso. Sim, né? Deixa lá para a competição. Eu sempre comento, né? Deixem a questão quadra conosco, Sim. porque às vezes a gente faz todo um trabalho, tanto técnico como até psicológico, com eles, para fazer um treinamento de como agir, dia de competição e tal. E às vezes um comentário tentando melhorar pode deixar a criança nervosa e a gente não sabe nem por quê. Um olhar do pai de fora da quadra já às vezes atrapalha bastante. Tu sabe disso? Com certeza. Da parte da minha mãe, não, mas eu sinto no período que a minha mãe nunca interferiu, graças a Deus. Nunca. Silvia sempre foi, Mas assim, acompanhando certinho. os atletas há muitos anos, é muito nítido isso, assim. Quando a criança tem que... E às vezes o pai não faz por maldade, o pai e a mãe não fazem por maldade. Mas acaba influenciando, inclusive, na escolinha. Elas querem a aprovação da mãe e do pai que estão assistindo. Exato. É que os pais querem participar de alguma forma. Claro. Né? Eu sei porque eu sou mãe, eu também, às vezes eu me dou conta que eu estou sendo a mãe que eu não quero que as minhas alunas tenham. Aí eu me retiro, deixo ela com a professora. Porque ela está na mesma aula que a Rafaela, que é a filha dela, faz. Né? Então, ela dá aula junto, porque na aula do livre, que é a minha modalidade, ela está junto. Né? E aí, então, quando a Rafaela está fazendo alguma coisa e eu vejo que ela está exigindo, eu deixa para mim. Sim. Calma com o tempo, ela tem só 4 anos. Não, tem bastante tempo para trabalhar ainda. Ela mesma fala, mãe, o Voléu já me explicou. Pode deixar que eu vou fazer. Já tá assim, já. Sim. Dá uma segurada, hein, mãe? Segura Não, isso. ela é muito esperta, Mas tu sabe que é bem interessante, assim, algumas coisas que acontecem e ficam marcadas. Né? Eu tenho um exemplo comigo, porque eu também fui atleta, e a primeira vez que eu acertei um salto triplo, eu cheguei em casa contando para minhas irmãs, bem feliz da vida. Claro, e o meu pai estava na cozinha e me perguntou, quantos tu acertou? E eu falei, 1, né? Estava começando, ele, muito pouco. Sabe quando eu acertei de novo? Demorou. Ficou com Muito, a tua eu fiquei. Uma palavra. Entendeu? Então, tipo assim, ele nunca tinha se metido. E a única vez que ele falou alguma coisa me desmontou, assim, claro, Sim. foi desnecessário. Eu também poderia ter trabalhado isso, mas me afetou. Então, às vezes, um pai e uma mãe podem fazer um comentário, não que seja de maldade, talvez ele queria que aquilo fosse assim, incentivo. não, tu tem que acertar mais, né? mas claro, mas tipo assim, a minha alegria ali se foi, então tem que ter muito cuidado. Até mesmo nós, como treinadores, temos que ter muito esse cuidado. Sim. Tipo, não botar só o negativo. E até eu queria perguntar em cima disso, da questão técnica que tu começou a falar ali. Muda bastante de categoria para categoria, a questão da evolução também, tu tem que saber lidar aos pouquinhos, né? Com aquela... Pô, quem está entrando vai ter que aprender bem, devagarinho, como é que funciona a patinação. São vários níveis que tem, tá? Várias classes. Os nomes são iguais, é o mesmo sentido, só que muda o nome para a gente poder botar. Que começa pelo principiantes e o estreantes, que não tem em nível nacional, oficial. A federação não tem para competição. Aí depois vem para o novatos, aí depois os iniciantes, aí aspirantes 1, aspirantes 2, torneio nacional. E dentro do torneio nacional tem várias subdivisões, tanto por idade quanto por níveis. E depois a classe internacional. Então, para um atleta chegar na classe internacional, uma grande maioria passa por todas essas. Alguns já vão pulando. Nós temos atletas que fazem um campeonato num ano, o principiantes, por exemplo, que é só em Copas, e aí já no outro ano já está na categoria aspirantes 1. Pode acontecer isso. Mas nós tomamos muito cuidado com isso, para a criança ir, não, a gente sempre fala, não para ganhar, mas estar preparada para fazer aquilo que o nível exige. Sim. Porque tu colocar um atleta num nível acima, só para dizer que tu tem um atleta naquele nível, é bem complicado, porque o atleta pode se frustrar, pode passar... E desistir, né? E desistir, esporte, né? passar por um desestímulo muito grande, sabe? E aí ela vai se sentir envergonhada. O que eu estou fazendo no meio desse monte de gente que sabe patinar muito melhor do que eu? Nós tomamos muito cuidado com isso. Para alguns, sempre. funciona bem, porque ela busca, eu quero ser igual. Para outros, não. Então, tu tem que perceber durante o treinamento como elas reagem quando alguns outros conseguem mais e ela não, e aí trabalhar em cima disso. Sim. É bem sério isso. Tu pode ter um talento perdido por causa disso. Imagina. A gente vê direto isso E acontecer. a questão do esporte individual também, né? Às vezes tu fica muito para si, né? As coisas ali, e daí tu não consegue dividir aquilo ali, né? Exatamente. Vezes, né? Se for um frustra grupo, mesmo. tu sabe que qualquer um pode errar
E acontece, claro, que quem errou sai frustrado da pista igual. Claro. Mas vai estar todos os companheiros abraçando aquela coisa. E Às no vezes teu a derrota individual, também ajuda, né? Às vezes a derrota também ajuda. A derrota também ensina. certamente, certamente. Porque faz tu buscar. Eu sempre digo Buscar para um elas, lugar, se tu ganhar, tu tem que treinar mais, porque tem um monte correndo atrás querendo o teu lugar. Exatamente. Né? E se tu perder, tu tem que treinar também para tentar alcançar aqueles que ganharam. Sim. E uma coisa que eu queria perguntar, assim, agora veio realmente curiosidade para a Bárbara. A questão das meninas, de estar trabalhando com elas, a questão das roupas, né, de vocês escolher as roupas, da questão da maquiagem também. Acho que isso aproxima também professor, atleta, acho que faz também ter uma interação um pouco maior e mais legal, assim, dentro do resultado depois em si, né? Não, com certeza. A primeira pergunta que as mães fazem pra gente no início da competição é a roupa dá nota? Não, a roupa não dá nota, mas ela ajuda porque tem todo, a gente escolhe a música, como a criança gosta, a gente tem uma... Isso aproxima mesmo, que a gente acaba conversando bastante, às vezes a gente conhece o aluno só pela música que ele escolheu, já sabe essa música ela vai gostar. E aí vem o figurino, aí sim a gente conversa, primeiro vê o modelo, aí manda fazer. E as nossas mães têm sido bem legais com isso, assim, sempre me mostram antes, porque realmente tem que ter um acordo entre a mãe, o atleta e o técnico, né? Tem que chegar a ficar bonita na pista, claro, ter uma presença é muito importante, além da postura e da técnica, tem que ter esses outros fatores, né? Da boa maquiagem, às vezes um brinquinho que faz uma diferença, eu sou bem chata com isso. Né, Léo? Ajuda bastante também as meninas quanto a isso. Claro, até porque a gente sempre fala assim, se uma criança vai entrar arrumada na quadra, ela já vai entrar se sentindo um pouco mais confiante, né? Bonita, saber que entra naquilo que a gente falou, sabendo que naquele nível ela é capaz de fazer. Então, se ela entrar com uma boa maquiagem, um bom figurino, não precisa ser um figurino caro, não precisa ser nada absurdo, mas tá bem para estar ali, se sentir bem, né? Acho que é a primeira coisa, muito importante isso para o atleta. Sem dúvida. A gente falava também, antes de começar o programa, e tu tocou nessa questão do assunto. Patinar não é uma coisa tão fácil, digamos assim, em questão de investimento, né? Se tu queres chegar numa competição e ir bem, tem que ter um pouquinho mais de investimento quanto a isso, né? Sim, que nem eu estava te falando antes, a patinação, ela com certeza, o patins é um material caro. Por mais simples que ele seja, não é um valor assim tão acessível. Inclusive, a gente tem uma bronca, porque existem alguns patins que para a patinação artística não servem. Por mais que ele tenha o formato parecido, para as aulas de patinação existem detalhes que são pequenos e muito técnicos que não são iguais. Então a gente sempre aconselha qualquer pai, mãe que for colocar algum filho na escolinha de patinação, não compre o patins antes. Acontece direto, os pais me ligam assim, olha só, eu dei de Natal para minha filha o patins e agora esse ano ela vai começar a patinar. Pode ter um problema. Não, é um risco que nós não corremos. Sim. Porque por questão de segurança, principalmente. E outra, o desenvolvimento da criança vai ser sempre para trás, sempre retardado em relação a isso. Tá? Então, a gente aconselha sempre falar com a gente. É mais fácil comprar um patins usado, adequado, que tem vários bricks na internet para isso. A gente ajuda também a Exato, eu sempre digo, dá print e me manda que eu digo se está ok. Tá? Em último caso, enquanto não conseguir, vamos pôr lá na escola, nós temos patins para alocar, é um aluguel mensal, e para ela poder fazer um desenvolvimento adequado. Aí, a partir do momento que a gente vê que a criança realmente está desenvolvendo, a gente tem que dizer para o pai, olha, vamos investir num patins um pouquinho melhor. Vai subir, assim vai subir. Aí vai subindo. Aí quando passa para a equipe de competição, não só um patins melhor, como tem outro patins para a modalidade que ela dá aula. Aí depois tem um outro possível também, que nós temos uma outra modalidade, que é outra professora, que é a Raquel Amanda, né, que também treina o quarteto, que classificou para o PAN, que a gente está comentando. E, então, assim, é um investimento alto. Tá? E depois das competições, se ela for em 1, 2, 3, 4, 5, 6 modalidades, é um custo maior também. Mas também... Mas é uma alegria maior. Mas também ela pode ser uma patinadora. Fazer aula, não participar de eventos, que no nosso caso nós temos alunas,
temos bastante alunos. São bastante alunos que nunca fizeram nem apresentação de fim de ano. Que gostam de praticar o esporte, de estar com o pessoal, Patinam porque de faz participar bem. do show de fim de ano que a gente tem todo Outras ano. só do show, não querem competir, a gente não obriga ninguém. A gente pergunta, quer? Porque tu é muito boa, ou desenvolve outras coisas também. Né? Às vezes o pai faz mais para os pais fazem para criar o gosto, né? Daqui a pouco de entregar o patins, querendo, daqui a pouco, né, É bem isso que acontece. O filho, tomara Não, que mas seja, sabe o que né, acontece, patinador. Gustavo? É que assim, aquele patins lá da loja, é uma loja comum de shopping, sim, não é ele é específico, né? cor-de-rosa, Sim. ele Tem é cheio de chamativo. unicórnio, Pisca. ele tem, mas tem patins bom, de qualidade, também cor-de-rosa, Assim. também com tecido de unicórnio, que não precisa ser um patins de rua, no caso, de brinquedo que a gente fala. Sim, com certeza. A Bárbara tocou no assunto também que a gente já ia entrar na questão do show, final de ano, né? Vocês já têm a data certinho, tem mais competições ao longo da temporada. O que dá para dizer para a gente também a respeito desse calendário que a Patinarte tem pela frente aí? De competição, nós temos Copas agora. Tem um campeonato que seria a segunda fase do torneio nacional, que vai ser em Indaial, e a Patinarte vai participar, porém, com 3 sedes só. A sede de São Paulo, a sede de Curitiba e uma das meninas de São Leopoldo. Tá? Mas nós de Novo Hamburgo, nesse nós não vamos. A gente já está num outro processo, preparando as meninas já para a Copa Mercosul, que é no fim do ano, perdão, que é em novembro, e já projetando 2023, né? Porque o campeonato estadual de 2023 é fevereiro, março. Já muda, já inverte então pro E próximo ano o muitas vão calendário. subir de nível, então a gente não pode esperar tanto tempo. E aí elas ficam presas nesse período, treinando o que elas já competiram num nacional e num estadual e várias copas durante todo o primeiro semestre. Então ele acaba ficando tipo o período de Europa, Estados Unidos, de julho. Porque o calendário mundial, né, para nós é cruel também, porque eles invertem bastante. Aí tem, e depois tem agora o nosso show, que vai ser dia 20 de novembro, lá no SEI, em Campo Bom, que é onde todas as crianças podem participar, mesmo o pessoal da escolinha, não precisa ser atleta de competição. Eu brinco que às vezes as mães dizem assim, mas ela não sabe fazer nada, isso não tem problema, nem que entre de árvore, mas elas têm o espaço dela. Podem participar, que vai ser muito bacana, ela vai se empolgar. Sempre elas acabam voltando do show super empolgadas e querendo mais. Vocês fazem toda uma preparação para esse show, então Sim. já tem um tema para esse ano, alguma coisa nesse sentido? A gente não usa temas. Cada número é um tema diferenciado. A gente não faz uma história. A gente gosta de vai de acordo até com a turminha que gosta de algum motivo. Exato. A gente tenta A gente vai variar bastante. também Conversa tentando com eles, alegrar gostam. elas, né? Conversa com eles antes de daqui a pouco definir. Claro, a decidir. gente mostrou, Sim. inclusive, todas as turminhas, a gente vai mostrando música, a gente vê que elas gostam muito de uma coisa, de outra. Sim. Isso é bem legal também, nos aproxima mais também com as crianças, né? Com os atletas, A gente né? faz às vezes um teste, tá? A gente não comenta nada, coloca uma música, todo mundo inventa uma coreografia, vai patinar. E quando vê que elas reagem bem, gostaram? Sim. Aí a gente vai trabalhar em cima daquela música uma coreografia. É bem legal isso. É bem interessante. Só complementando em relação ao calendário, né? A patinagem teve convocação para o Pan-Americano, que vai ser em Cancún. Mas por questões financeiras, o quarteto que a gente tem, que é o Eternity, que quem treina é a professora Amanda, a gente decidiu que não iremos dessa vez. E eu estou treinando um grupo de show que treina em Cachoeirinha, que é o Iolo. E também ontem a gente conversou sobre isso e decidimos que, por questões financeiras, não iremos, né? Sim. Mas vamos para o Mundial, que vai ser na Argentina, em novembro, dia 5 de novembro. Assim, Léo, acho que é importante até a gente dizer, e normalmente o pessoal que vem aqui, viver do esporte não é uma coisa tão fácil, né? Hoje em dia, conseguir patrocínio, eu acredito que também para patinação, que daqui a pouco não tem uma mídia tão forte, eu acho que pode impactar ainda mais, né? Bastante. Como é que tu avalia essa situação? Bom, eu estou há 43 anos na patinação, 40 dando aula, tá? E dá para contar as vezes que a gente conseguiu algum apoio financeiro concreto, assim. Vamos bancar tudo. Sim. Né? Às vezes tu conseguia, nos dias de hoje, R$1.000, R$2.000, que ajuda bastante. Sim, faz mas uma não diferença. paga todas as tuas despesas, todo o investimento que tu teve até ali. Sim. Né? E é uma questão de retorno. O futebol está sempre na TV,
Então, as empresas alegam isso. Sim. Eu já recebi resposta de empresas dizendo exatamente isso. Este ramo nós não patrocinamos porque não tem retorno visual. Sim, não tem retorno de mídia. Uma pena, porque é tão bonito, né? Sim, nossa, o cara fica encantado. Pô, tu vê vários shows, né? A gente está chegando na reta final já do programa, a gente tem que encerrar aqui. Quero que vocês façam, né, rapidamente um convite, né, para o pessoal acompanhar o trabalho da Patinarte nas redes sociais e chamar novamente aí para esse evento que vai ter no final do ano, que é o show da Patinarte. Bom, a Patinarte fica no Jardim Mauá, na Rua Araruama, 458, né? E o nosso show é dia 20 de novembro no SEI. Tá? Então, os ingressos logo em seguida vão estar disponíveis através dos atletas ou conosco na Patinarte. E pela rede social, o nosso Instagram é Patinarte_RS e o Facebook é Patinarte Academia de Patinação Novo Hamburgo. Tem a nossa sede. Isso. No Instagram tem todas as sedes. É que no né? Instagram tem cada sede tem a sua página separada. Sim, tá? sim. Nós somos a matriz, mas atendemos e respondemos por Novo Hamburgo. Eu não envio informações de outras sedes, porque eu deixo para as professoras responderem de acordo com o que elas estão fazendo. E, então, a nossa é a Patinarte_RS no Instagram. E recebendo atletas alunos durante todo o ano. Com certeza. Todo ano, é aberto sempre, porque as nossas turmas, inclusive isso é uma pergunta geral, tá? Quando vez, é por idade, ou eu queria informação para patinação infantil ou para patinação adulta. Como nós não temos as turmas ali, o suficiente para colocar tantas turmas por tantas faixas etárias, então é por níveis, né? Tem a turma de iniciantes, que daí tanto faz, pode ser criança ou adulto, tá? Nós temos uma turma de adulto, mas é o pessoal já intermediário avançado, tá? Que é o pessoal que já patina há mais tempo, e eu brinco que é aqueles que querem retornar depois de um tempo. A maioria que está ali é porque voltou a patinar depois de muitos anos e tal. Sim. E é bem legal, porque é uma turma divertida, assim, em relação light, porque eu digo, não tem a mãe pagando e cobrando para ela estar ali, né? Eu quero estar ali, né? Sim, quero estar ali. Mas eu acho que, na verdade, poucas crianças que estão na patinação ficam forçadas. As que são que é o pai e a mãe que querem, não fica muito tempo. Sim. Ela acaba desistindo, desestimulando, o pai mesmo está vendo, estou pagando para nada, né? Claro. E nós mesmos conversamos também com eles sobre isso. Com certeza. Então tá, pessoal, eu quero agradecer o Léo, Bárbara, pela presença aqui no Esporte na TV e sejam sempre bem-vindos aí para voltar também aqui. Nós que agradecemos a oportunidade, né? Porque isso aí é muito importante para divulgar tanto a escola quanto o esporte, que é um esporte bonito e saudável. Com certeza. Então tá, pessoal, muito obrigado. Lembrando a todos, voltamos amanhã com mais Esporte na TV, aqui na Vale TV. Tchau, tchau.